Se a teoria do multiverso estiver correta, o nosso não é o único universo que existe. O que é tão interessante quanto assustador, certo? Nem todo cientista está de acordo com esse conceito alucinante. E sejamos honestos, a ideia de realmente fazer contato com esses universos paralelos parece tão provável quanto ganhar na loteria andando de monociclo. Mas segure-se firme, pois esse estranho conceito não está mais limitado apenas aos domínios da ficção. Acredite ou não, várias teorias científicas de fato apoiam a existência de universos paralelos. E deixa eu te dizer, esse é um tópico que gera um grande debate em grupos científicos. Agora, imagine o seguinte, o universo em que vivemos é incrivelmente vasto. Estamos falando de bilhões, alguns dizem que até trilhões de galáxias girando ao redor, cada uma repleta de um número quase incontável de estrelas. Alguns cérebros que estudam a forma do universo sugerem que seu diâmetro pode chegar a impressionantes 7 bilhões de anos-luz. Outros até argumentam que ele pode ser infinito. Poderia haver mais lá fora do que se vê? Bem, teorias científicas reais estão explorando a possibilidade de existirem universos ao lado, além ou até mesmo espelhando o nosso. Esses conceitos intrigantes de multiversos e mundos paralelos geralmente se entrelaçam com outras ideias científicas mais familiares, como o Big Bang, a teoria das cordas e a mecânica quântica. Para que possamos descobrir o que existe lá fora, temos que confiar nas informações que nos dão um pouco mais de confiança, certo? Vamos retroceder o relógio cósmico a cerca de 13,7 bilhões de anos. Tudo que podemos ver hoje foi esmagado em uma minúscula singularidade. Então, se a teoria do Big Bang for confiável, tudo fez BOOM! O universo inflou a uma velocidade maior que a da luz em todos os lugares em menos de um segundo. A forma como o universo estourou levou alguns pesquisadores inteligentes a ponderar sobre a existência de mais de um universo. Eles questionam se esse crescimento repentino terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a expansão tenha cessado por tudo que podemos ver da Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica pode ainda estar em andamento em alguns outros cantos misteriosos. Alguns físicos teóricos dizem que quando a inflação termina em um lugar, um novo universo balão se forma. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente pular de uma bolha para outra, como um turista intergaláctico. Esses universos bolha estão se expandindo indefinidamente e suas bordas estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar. E é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Digamos que, de alguma forma, consigamos chegar ao limite do nosso balão local e encontrar o próximo universo. Bem, esses mesmos físicos teóricos mencionam que o universo vizinho poderia ser um jogo totalmente diferente. Ele pode ter leis da física completamente diferentes, o que o torna um lugar bizarro para nós. Seguindo a mesma ideia, alguns dizem que, nesse vasto multiverso de universos bolha, pode haver outras formas de vida como nós. O problema é que estamos nos afastando delas a cada momento, e nossos caminhos nunca se cruzarão. Outros pesquisadores superinteligentes estão tentando conectar universos paralelos com a mecânica quântica. A mecânica quântica é basicamente a matemática sofisticada por trás de partículas minúsculas. De acordo com ela, essas partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Eles chamam isso de função de onda, que contém todas as opções malucas. Mas aqui está o problema. Quando observamos essas partículas, vemos apenas um resultado. É como se o universo ficasse brincando de esconde-esconde conosco. Há uma teoria chamada de teoria dos muitos mundos que diz que, sempre que observamos um resultado, surge outro universo onde um resultado diferente se torna real. É como se o nosso universo agisse como uma árvore gigante, constantemente se ramificando em inúmeras versões de si mesmo. No entanto, esses universos alternativos não podem se misturar, de modo que você nem saberia se há um monte de outros vocês vivendo vidas ligeiramente ou totalmente diferentes. Essa teoria de muitos mundos é bastante ousada e um pouco difícil de provar ou refutar. E isso não é bom para a ciência, pois os cientistas adoram testar e experimentar suas ideias. Mas se há espaço infinito lá fora, por que não haveria universos infinitos também? Tente imaginar o universo como esse gigantesco playground cósmico. Alguns especialistas acreditam que se ele de fato não tem fim, então há apenas um número limitado de maneiras pelas quais seus blocos de construção podem se organizar. Eventualmente, eles terão que repetir certos padrões. Se isso for verdade, então pode ser possível que, em algum lugar lá fora, haja outra versão sua vivendo exatamente a mesma vida, até mesmo o que você comeu no almoço de ontem. Será que já tivemos alguma prova desses supostos universos paralelos? Bem, alguns dizem que sim.
Você já ouviu a história do homem misterioso de Taured? É a história de um homem que foi parar em um aeroporto japonês dizendo que era de um país totalmente desconhecido chamado Taured. Algumas pessoas acham que isso é uma prova de viagem no tempo, enquanto outras acreditam que é uma evidência de que ele veio de um universo completamente diferente. Por mais que você queira acreditar que a história seja real, a parte complicada é esse lugar, Taured. Há um motivo pela qual você nunca ouviu falar dele. Não há nenhum Taured para ser encontrado, seja nos dias de hoje ou na década de 1950, quando esse suposto incidente aconteceu. Após o incidente no aeroporto, o homem simplesmente desapareceu no ar um dia depois de chegar ao Japão. Puf! Desapareceu para sempre. Vamos voltar àquele fatídico dia de julho de 1954, quando o homem de Taured supostamente aterrissou em Tóquio. As descrições o descrevem como um homem barbudo que fala francês. Nada muito estranho até agora, certo? Dependendo de quem está contando a história, as coisas começam a divergir um pouco. Em uma versão, quando o homem entrega seu passaporte para ser carimbado, os olhos do oficial japonês se arregalam. Embora o passaporte parecesse legítimo, o país listado como Taured não é reconhecido por ninguém, incluindo o oficial e outros funcionários. Naturalmente, eles levam nosso visitante de Taured para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Em outra versão, o homem diz diretamente ao policial que é de Taured e lhe mostra o passaporte quando ele não acredita. Nosso homem de Taured começa então a tentar convencer os oficiais de que sua terra natal era verdadeira. De acordo com ele, Taured ficava confortavelmente entre a França e a Espanha e teria existido por cerca de 1000 anos. Para provar seu ponto de vista, ele até aponta a área em um mapa que corresponde ao Principado de Andorra. Obviamente, as coisas tomaram um rumo misterioso. Os policiais decidiram manter o homem sob custódia, suspeitando que ele poderia estar tramando algo ruim. Eles o colocaram em um hotel próximo para passar a noite, mas não sem antes colocar 2 pessoas do lado de fora do quarto para ficar de olho nas coisas. Você consegue adivinhar o que acontece em seguida? Por favor, rufem os tambores. Quando os policiais apareceram na manhã seguinte, prontos para continuar a investigação, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, nem um sinal de fuga, e para tornar as coisas ainda mais intrigantes, todos os seus documentos pessoais também desapareceram magicamente. E se o homem de Taured fosse um viajante do tempo ou um aventureiro intergaláctico? Alguns chegaram a se aprofundar nos domínios da ficção científica para explicar esse evento bizarro. E você não vai acreditar no número de pessoas na internet que se agarraram a ele como evidência de realidades alternativas. Uma das ideias mais estranhas sugere que o homem acidentalmente tropeçou em uma dimensão paralela e acabou no aeroporto japonês. Nesse universo paralelo, existe uma terra igual à nossa, mas em vez de Andorra, eles a chamam de Taured. Outra ideia que circula é que o homem era um viajante do tempo vindo do futuro. Lamento informá-lo, mas a explicação mais razoável para toda a história do homem de Taured é que a imaginação de alguém foi a loucura. Como há muitas versões da mesma história, é provável que as pessoas continuem acrescentando detalhes ultrajantes ao caso, para torná-lo mais sensacionalista. A história toda simplesmente se transformou em uma lenda urbana e há pouca ou nenhuma razão para acreditar que já vimos um viajante do tempo ou um caroneiro intergaláctico aqui mesmo na Terra.